Graça e paz da parte do Senhor, Salvador Yeshua, que essa palavra que será colocada aqui seja semeada em boa terra, que vocês a discernem espiritualmente, porque é uma palavra, a palavra do Senhor, toda a palavra do Senhor é maravilhosa, ela exorta, né? Ela nos santifica, como diz em João 17:17. Então, que se cumpra as palavras de promessa para a nossa santificação, discernimento, renovação da mente. Em nome de Yeshua, amém? Eu vou ler Mateus, capítulo 6, verso 6, que diz: Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Louvado seja o Senhor. Essa palavra é capítulo 6, do 5 ao 15, vai falar a respeito da oração. E a oração é algo que devemos dar muita importância, porque aqui é bem barulhento, gente, mas eu vou perseverar, continuar, né? Vocês não ignorem a barulheira, né? É um lugar bastante movimentado. Então, Mateus 6, do 5 ao 15, é uma palavra que vai falar a respeito da oração. E a oração é algo que deve se dar muito crédito e procurar compreender, porque a oração, né, basicamente no entendimento, é contato racional com o Criador. Deveria ser de acordo com a palavra, né? Só que nem sempre a oração ela é colocada de acordo com como está escrito na palavra. E as pessoas crendo, acreditando em direcionamentos humanos, sabedoria humana, muitas das vezes elas continuam fazendo as suas orações repetidas, as suas orações em agrupamentos, não que essas orações não devam ser feitas em grupo. É importante que as pessoas se reúnam, independente de onde estejam, será a igreja reunida de acordo com a palavra do Senhor. Então, tudo isso que eu vou dizer aqui vai levar para a questão racional, para que a palavra seja compreendida, de que o foco aqui é levar o entendimento do culto racional, como está escrito lá em Hebreus 12, a partir do versos 1. Depois eu dou uma lida, né? Mas aqui, vou ler novamente, mas quando você orar. Por que ele está falando aqui, quando você orar? Se você ler do 5, vai dizer, abre aspas, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A oração, segundo a palavra do Senhor, nos traz recompensas. É claro que, de acordo com o orador, de acordo com a petição, de acordo com o que de fato está de acordo com a palavra do Senhor, com a necessidade de cada um. E quando se leva em conta na oração as petições, sendo elas de acordo com o entendimento da palavra do Senhor, essas pessoas, discernindo, né, elas receberão, né, como diz lá em Romanos 12,
a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então percebam que a oração ela tem ela deve ser dada toda a importância devida, porque é o contato com aquele que tudo pode, é o contato com o Senhor, Criador, né, de tudo. Então você passa a viver uma vida tendo, segundo a consciência bíblica, uma mente renovada, de que o Senhor é o teu cuidador, é Ele que vai suprir as tuas necessidades, né? De acordo com o que se pede, né? Se a sua oração você pede santidade, é através da palavra que somos santificados. Se sua oração você pede libertação, conhecereis a verdade vos libertará. É conhecendo a palavra do Senhor. Se a sua oração está de acordo com o que a própria palavra do Senhor pede para nós como cristãos, você vai conseguir, orando sem mente dividida, né? Com um direcionamento certo do que você quer. E para isso é preciso ter conhecimento da palavra, porque nós não sabemos orar. A palavra diz que nós não sabemos orar. Claro que não se pode levar essa palavra a ferro e brasa, né? Porque não sabemos orar até que aprendemos a orar. E quem nos ensina a orar é a palavra do Senhor. Ontem eu fui no culto, porque eu mudei de estado e eu sou guiada pelo Senhor. Fui observar, já fui em 2 cultos na minha cidade, observar como que os cultos são feitos, então eu não falo nada daquilo que eu não vejo, que eu não conheço. Eu já congreguei um bom tempo, nunca falei aqui, nem nas minhas redes sociais, porque eu não estou aqui para apontar ninguém. Eu já congreguei numa congregação onde o que se refere à palavra é bem explorada. São pessoas cautelosas, pessoas cuidadosas. E mesmo assim, quando a gente tem uma mente renovada, a gente percebe algumas estancas, algumas falhas, porque a falha é humana, né? Mas a falha humana, no que se refere ao ajuntamento de pessoas para congregar, embora seja comum, ela não pode ser contínua. A partir do momento que uma pessoa está reunida, buscando no mesmo propósito, a mesma fé, o mesmo espírito, e ela é renovada, elas são renovadas, a tendência é que essas questões humanas vão deixando de surgir, né? E as pessoas só vão ganhando, só vão experimentando da boa, agradável vontade do Senhor. Por quê? Porque é um único propósito, é um único pensamento de acordo com a instrução bíblica, é um único espírito. Então logo a tendência é que todas essas pessoas presentes sejam trigo e não joio como o mundo. Então quando você percebe, quando o renovado percebe que a exploração da verdade que liberta, que é o Evangelho, não se faz tão presente, mas existe toda uma alegoria, todo um ritualístico, isso impede que as pessoas sejam renovadas. E é triste porque ontem eu fui num culto, feito por jovens, mas estava presente pessoas de mais idade. E sempre que eu me lembro, quando eu congregava, quando é culto de jovens, se mostra, né, aquela necessidade de orar pelo jovem, de exortar o jovem, porque o jovem ele está vivendo, né, está aprendendo. E se percebe que os jovens eles se dispõem a ir à frente para receber uma oração, eles estão vivendo seus conflitos interiores, né?
E a palavra foi uma palavra maravilhosa. Para quem discerne a palavra, né? A palavra a gente entende quando ela está sendo bem colocada e quando ela não está de acordo. A palavra foi maravilhosa. Mas depois disso se vem a alegoria. E aí me veio agora em mente quando Yeshua fala das sementes, né, que são espalhadas nos terrenos, melhor dizendo, ele fala dos terrenos, né, e quando a semente ela é semeada. Então aí você percebe que foi no terreno onde tem muita dificuldade, não pelas pessoas, não pelos jovens, mas um terreno que vai ser muito difícil aquela semente germinar. E ela germinará, sim, mas nem sempre ela brota. E o mais triste que eu percebi, que não é por causa dos jovens, mas porque a semente, ela não continua sendo regada, vê a alegoria. Isso é muito perigoso. Então não é pela parte dos jovens. Eu não quero que fique dúvida aqui, não quero expor ninguém, mas isso é comum em várias denominações, né? A palavra às vezes ela é colocada e é porque o Senhor quer libertar o seu povo. Então no momento que a palavra ela é exposta, que isso fique bem claro, o Senhor vai falar com a igreja, o Senhor vai falar com o povo, porque tem pessoas querendo ouvir a palavra do Senhor. Ele se faz presente, sim, ele dá direção, dá o discernimento. Mas humano, a questão que eu estou falando lá na frente, a questão humana, se ela vier à tona, e se essa, como eu vou orar aqui, eu vou falar aqui novamente, ó, o verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, quando vem à tona a questão do eu, na oração, na intercessão, e se não vigiar, então isso acaba atrapalhando. E eu vou explicar melhor lendo aqui Romanos 12, eu falei Hebreus, mas é Romanos 12. Romanos 12 tem um versículo aqui que esclarece melhor. Ó, a partir do verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Ó, se é ensinar, ensine. Né? Então, o que eu observei é que existe uma mistura, uma salada de frutas, e isso deixa as pessoas confusas. E se o terreno tiver uma certa dificuldade por conta da vida que as pessoas vivem, tem uma vida, né? Se esse terreno tiver uma certa dificuldade, então vai ser complicado essa sementinha germinar e crescer, né? Percebam que aqui é interessante ler do 1 ao 8. Aqui a exortação de Romanos 12 é para uma igreja, é para um grupo, para pessoas, né? Para cristãos. E é muito comum que as pessoas se reúnam, que as pessoas têm as necessidades de estarem, né, reunidas, agrupadas. Porém, se esse agrupamento, se essa reunião não estiver de acordo com o Evangelho, é em vão. Pode até um dia a pessoa ser liberta, mas vai passar por um bom tempo, caso ela não seja zelosa em meditar na palavra do Pai, né? Então, vou ler aqui, ó, Romanos 12, a partir do 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. Ó, este é o culto racional. Aqui já está levando a questão individual, tá? Que isso fique claro. Este é o culto racional de vocês. Versos 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ponto. Como entender essa palavra unida-se a Mateus 6, questão da oração. A partir do momento que o renovado passa a compreender esse vá a teu quarto e ore ao Pai que está em secreto, e você entende que isso faz parte do teu culto racional, faz toda a diferença. Aí você não vai expor os teus problemas, expor a tua vida, mesmo sendo um grupo seletivo, mesmo sendo um agrupamento cristão, né? Porque você já discerne, você já sabe em quem você crê e o que você busca. Automaticamente, seja jovem ou crescendo, né? Crianças crescendo na graça e no conhecimento, todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Pai, para o nosso bem, nossa vida cristã bem instruída. Você já vai passar a ser esse sacrifício vivo. Então, ao invés de você expor sua vida, você vai expor no seu dia a dia o testemunho diário, esse sacrifício diário. As pessoas vão ver em sua vida, você vai ser um evangelista pelo seu modo de viver, faz parte das obras, né? Você vai estar testemunhando, você vai estar evangelizando através do seu testemunho, seu sacrifício de vida diário. Mas isso só depois dessa renovação da mente. Quando você já entende que orar ao Senhor ao teu quarto faz parte do teu culto racional, da tua intimidade com o Senhor, do teu direcionamento com o Senhor. Se você não entende isso, isso é muito importante, você vai ser guiado pela sabedoria humana. Você vai ser ludibriado, vai ser retirada a água para tua, simbolicamente, né? Como diz lá o Senhor, a água representa a palavra, então vai ser retirada a palavra, o sentido do que diz a palavra da tua vida, e você vai se encontrar em alegorias, em outras coisas que não te fará crescer no conhecimento, no que realmente, o que diz a palavra do Senhor. Então, basicamente, o que eu estou querendo colocar aqui é que essa mistura não faz bem. A ordem e a decência, ela é necessária. E hoje se percebe que quando alguém, né, volta aqui em Mateus 6:1, 6:5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, supondo que eu tenho, ou a pessoa tem o dom de professar a palavra do Senhor, o dom de ensinar a palavra do Senhor. Eu estou em certo ambiente onde tem mais pessoas. Estou a cargo de passar a mensagem, a palavra. É a ela que eu devo me aplicar. Passe a oração a outro que já ouvindo a palavra, o que foi dito, a palavra, certamente essa pessoa orará de acordo com o que ela ouviu. Mas quem está ensinando, se não for cauteloso, vigilante,
atento em falar somente aquilo que foi dito por si próprio, né, pelo entendimento da palavra, se essa pessoa não for sábia, não for renovada, não for instruída, tende a levar a oração para um lado da necessidade do outro, segundo ela acredita que seja a necessidade do outro, tende a levar a oração para uma exortação às vezes desnecessária, e isso confunde a cabeça das pessoas. Né? Espero que isso tenha ficado bem claro. Continuar lendo aqui, Romanos 12, versos 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenham de si mesmo conceito mais elevado do que deve ser, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Todas as medidas concedidas pelo Senhor são exatas, porque Ele sonda, Ele conhece, né? E eu vou colocar como, novamente, esse culto que eu assisti ontem. O Senhor, Ele falou através, porque é uma denominação que dá oportunidade a pessoas, né, segundo já estejam adequadas nos conceitos, né, doutrinários da denominação. Então, alguém foi lá na frente e leu Salmos e falou da questão que o Senhor nos conhece, nos sonda, Ele Ele que nos conhece e nos sonda. Aí depois teve um teatrinho, uma dança, falando a respeito da passagem de Paulo e Silas, muito bem colocado. E depois, né, vieram os louvores, veio um louvor também maravilhoso, né, que exorta e fala a respeito é que eu não quero colocar aqui, né, nomes, não quero expor e nem divulgar nada, né, mas um louvor que fala a respeito da libertação, da graça, né, conhecendo a verdade que nos liberta. Então, ali foi usado, né, acredito eu, pelo Espírito, direcionados pelo Espírito para falar, porque depois vem a palavra que foi maravilhosa e que estava de acordo com tudo isso, porque a pessoa que foi apregoar lá na frente, ela não sabia. Segundo ela foi pega de surpresa e a palavra foi maravilhosa. Falou a respeito da passagem onde o apóstolo Paulo, né, foi ferido na mão, onde ele teve que acender a fogueira, enfim. Então a palavra, ela estava de acordo, e só a palavra, só o que foi exposto ali, antes da oração, porque o assunto aqui é a oração, foi maravilhoso. O culto foi maravilhoso, né? Então, o que ocorre quando uma oração ela é colocada de modo indevido? Tudo que foi colocado lá atrás, como diz a Yeshua na palavra, vem o inimigo e colhe, né? Se colhe. Porque a exortação, quando se é explanado, quando se é usada a palavra do Senhor, o Senhor age. É isso que eu quero que fique claro aqui. O Senhor age. Ele usa as pessoas, porque o foco do Senhor é libertar. É levar o sentido das pessoas para a palavra dele, para o Evangelho. Mas se colocam uma oração de modo indevido, por alguém que lê uma palavra maravilhosa, mas por algum momento pode se deixar levar aqui, ó, pelo conceito mais elevado, aí é onde vem o perigo, né?
Assim, verso 6, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Para isso que existe muitos membros, para que ninguém tenha um conceito elevado de si próprio. Assim, a comunidade cristã de fé, todos são exortados, todos se sentem fazendo parte do corpo. Mas se por algum momento, mesmo que seja por alguns minutos, alguém tiver um conceito elevado, é como um fermento que se leveda da massa, né? Então, o conceito elevado ele tem que ser trabalhado dentro das casas de oração, para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento e coloquem atenção para o sentido da palavra, porque o Senhor fala na palavra. Ao contrário do que as pessoas, muitas das vezes, né, se elevam nesses conceitos, de que o Senhor me usa, o Senhor me transformou, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, eu estou vendo certas dificuldades, é preciso isso, é preciso aquilo, aí vem os prejúgos, né? E nisso a palavra não germina na vida de muita gente. Isso é muito sério. Vou ler aqui, continuar lendo. Verso 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Desde que todos que estão a cargo, né, de algo que é para cuidar de almas, estejam no mesmo propósito como a igreja a primitiva, né, como a igreja primitiva, aleluia, as pessoas só tendem a ganhar. Mas se houver um entre 10, 2, se houver ou um transformado, 2 transformados, e o restante com esses conceitos elevados, não é uma comunidade cristã de acordo com a palavra do Senhor. E o que ocorre é uma alegoria que dificulta a santificação, que dificulta a libertação, para que as pessoas possam sim ser adoradores em espírito e em verdade. Ao invés de ter conceitos elevados, essa pessoa está mais preocupada em ser um testemunho diário, sacrifício diário. Entende a diferença? Então é contra esse mal, por isso que a palavra do Senhor diz lá em Efésios, que nós lutamos. Não é contra pessoas, mas muitas portas são fechadas exatamente por entenderem que é contra a comunidade, que é contra pessoas, e não é. É contra um mal ainda maior, que está impregnado onde não devia estar, e que muitas pessoas não são libertas. Infelizmente. Às vezes as pessoas cometem erros, não refreia a língua, não refreia o corpo, porque não estão renovadas, não foram santificadas pela palavra e não foram renovadas, não compreendem a palavra. Porque no que se trata do corpo, é uma luta ainda mais para jovens. É uma luta muito complicada de se enfrentar. Então, eu queria deixar aqui registrada essa palavra maravilhosa e dizer que nada além da palavra do Senhor é o que podemos ter como referência
para ensinar, para apregoar a palavra do Pai. E na hora de orar, para que essa oração não seja uma oração vã, é preciso entender essa mensagem de Mateus 6:6, né? E juntamente com Romanos 12, a respeito da oração, a respeito de como devemos nos colocar quando estamos fazendo parte de muitos membros reunidos, né? Então, quando oramos ao Pai no quarto, que é o nosso coração, quando elevamos o nosso culto racional, né? Não expomos problemas particulares. Não entendemos que nem sempre é necessário, a não ser que seja alguém que você confie para conversar, para pedir um conselho, jovem. Não é aconselhável tu expor a tua vida nas redes sociais, porque é um meio muito fácil de pescar pessoas e saber o que se passa na vida dessas pessoas. É mais um trabalho de questão de conduta do que espiritual, embora esteja alinhado a questão da conduta e o espiritual. Mas ninguém muda ninguém na questão da oração, da intercessão de oração, da exposição da vida nas revelações, né, e tudo mais. Ninguém muda ninguém. Fica um constrangimento. Porque essa pessoa, em determinados momentos da vida dela, ela vai se deparar com dificuldades de lutar, guerrear contra as questões espirituais. E ela precisa ser renovada, ela precisa ter toda a armadura para lutar contra tudo aquilo que a impede de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, que age todo o tempo através da sua palavra, quando exposta, né, para trazer ao povo o conhecimento do caminho a seguir. Então você é jovem, fica aqui um conselho. Medita nos evangelhos dados ao apóstolo Paulo, independente de idade, mas aproveita o tempo que você tem, né? Eu estou aqui lendo, a vista já começa a embaralhar, né? Leio melhor à distância, passa a enxergar melhor à distância, né? Mas aproveita o tempo onde tudo está de acordo. Usa o seu corpo a favor do espírito, a favor do seu espírito, para que ele esteja sempre firme, forte, e você ser um sacrifício vivo. Lindo é jovens sendo sacrifícios no seu modo de falar, de viver, e principalmente quando reflete, né, pelo seu semblante, que a gratidão é presente, que o conhecimento da palavra, você domina o conhecimento da palavra.